Porque todo pregador vai dar conta daquilo que ele fala. Eu quero até pregar, porque eu estou sentindo a presença de Deus. Pois sobre mim pesa essa obrigação. Veja o texto. Porque ai de mim se não pregar o Evangelho. Então o pregador, ele deve ser cuidadoso, responsável. Primeiro, ele está falando a palavra do Eterno. Segundo, ele está tendo a responsabilidade de gerar vida através da sua mensagem. Então, para que isto aconteça, é necessário ele interpretar o texto de forma correta. Porque fora disso, na controvérsia disso, haverá um grande prejuízo para o reino de Deus. Eu tenho certeza que todos vocês aqui, jovens, adolescentes, vocês estão aqui porque vocês têm responsabilidade. Você pode não ter responsabilidade de casa, de botar a comida para dentro de casa, de pagar a conta, mas vocês têm uma grande responsabilidade. Qual é, pastor? Da alma de vocês, da vida de vocês. Por que eu estou falando isso? Porque a Bíblia, quando se lê, é para viver. Primeiro se lê a Bíblia para viver. Então, se você lê a Bíblia para viver, você deve ler e interpretar de forma correta para a salvação da tua alma. Paulo diz assim a Timóteo: ensina a palavra, porque fazendo assim salvará tanto a ti quanto os que te ouvem. Então não se lê a Bíblia só para pregar. Antes se lê a Bíblia para pregar para si mesmo. Se prega primeiro para mim, depois se prega para os ouvintes. Então nós temos uma grande responsabilidade. Pode entrar. Pode achar uma lá. Primeira regra que nós devemos aprender é que nós devemos interpretar o texto de forma correta. De forma correta. Glória a Deus. Até o final dessa palestra você vai ver se realmente você quer ser um pregador mesmo. Viu? Mas eu estou vendo uns assim meio já querendo desistir, já entrar. É assim mesmo, o ensino ele requer atenção mesmo e a dedicação. Segundo, talvez você não vão, tem hora que vocês vão me encontrar aí na postura de vocês. Esse tem o ponto 1, ponto 2.4. Regra fundamental. Tem aí? Muito bem. Segunda regra fundamental. O quanto se sabe, o primeiro intérprete da palavra de Deus foi o... Isso. Foi ele. Dando à palavra divina um sentido que ela não tinha. Abra a sua Bíblia aí. Quem trouxe Bíblia? Abra ela aí. Primeiro livro. Capítulo 3. Versículo de número 5. Está gravando aí, Vitor? Depois pega o vídeo, fica só na manhã estudando. Fala Gênesis capítulo 3, verso 5. Quem pode ler para mim em voz grave e bom som? Porque Deus sabe que no dia em que dele começo se vos abrirão os olhos, e com Deus serei conhecedores dele. E como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Olha aí, irmãos, obrigado. Veja a interpretação que o diabo trouxe para esse texto. Veja a parte B. Se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis
A interpretação errônea que Satanás traz é que ele diz para Adão e Eva que no dia que eles desobedecessem, eles iriam ser como Deus. E isso é uma grande mentira do diabo, porque a desobediência, ela é uma obra reprovada por Deus. Então veja que Satanás aqui interpretou o texto incentivando Eva a comer. Vou ler de novo. Porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus, sereis conhecedores do bem e do mal. Nós devemos ter muito cuidado. A Bíblia diz que Paulo pregava, o povo de Bereia, eles consultavam as Escrituras para ver se realmente aquilo que o apóstolo estava ensinando estava nas Escrituras. Então nós, como ouvintes, nós devemos ser exigentes, irmãos. Tá bom? Como ouvinte, não coma qualquer coisa não. Consulte as Escrituras. Porque a Bíblia diz que se um cego guiar outro cego, ambos cairão. Então, como ouvinte, eu devo exigir daquele que me fornece a informação, do pregador. É por isso que o apóstolo disse assim, ó, pesa sobre ele. Veja que o primeiro intérprete da Bíblia, de forma errônea, é Satanás. Você acha que foi só naquele dia que ele interpretou as Escrituras errada? Foi só no dia lá para Eva pecar? Até os dias de hoje. E vai continuar. Por que que hoje a gente observa igrejas? Eu não estou falando da igreja. Igrejas. Porque a igreja do Senhor é uma. Agora tem muitas igrejas. E evangelho para tudo quanto é gosto. Porque hoje tem muitas pessoas que aceitam isso. Porque não conhece e porque não tem o cuidado de examinar aquilo que está se alimentando. Eu não vou comer, você come qualquer coisa? Alguém chega com você, você está com muita fome, diz assim, ó, ali tem um alimento. Você vai ter que comer aquele alimento. Mas você não pode ver não. Depois que você ver, você vai ter que comer. Você vai comer? Não, tem que ver primeiro o que é isso. O que é isso aí? Que carne é essa aí? Não é verdade, irmão? Então nós como igreja, ouvintes, devemos ter esse cuidado de exigir. Não é qualquer coisa que eu vou acreditar. Ah, mas foi o pastor S. O pastor S é um pregador de Deus. Não, é negativo. Se sair das Escrituras, já não creio. Pode ser até o anjo que descer do céu. Já viu isso, Paulo falando? Abra sua Bíblia em Gálatas para você ver isso. Gálatas, capítulo de número 1. Achou aí? Amém. Gálatas, depois de Coríntios. Capítulo de número 1, versículo de número 8. Isso aqui eu fico maravilhado com essas coisas, tá? Me deixa mais crente. Quer ver você ficar mais crente? Lê a Bíblia todo dia. A gente fica mais crente. Eles conhecem mais a Deus, né? Tiver as exigências de Deus na nossa vida, a gente renuncia mais do nosso eu. Versículo 8. Mas ainda que nós, Paulo agora se coloca na condição. Quem é Paulo? Um grande pregador do Evangelho. Mas ele se coloca na condição, veja só. Mas ainda que nós, ou mesmo um anjo vindo do céu, vos pregue Evangelho que vá além do que vos temos pregado, será anátema. Significa maldito, reprovado, algo que não serve. Ah, porque o pregador lá na televisão disse que é assim, eu vou fazer assim. Não, você tem uma Bíblia na sua casa? Então veja se é realmente. Se você não entendeu,
procure o seu pastor, o seu líder, procure um obreiro, um presbítero, me explique isso aqui, por favor. Porque eu ouvi falar que é assim, assim, assim. Será que é mesmo? Me diga aqui, me explique essa palavra. E você vai saber a forma correta. Agora, para quem não quer obedecer a interpretação correta das Escrituras, qualquer coisa é o suficiente para ele. Mas devemos ter o cuidado. Por quê, pastor? Porque eu quero ser a igreja e não igrejas. Para isso é necessário nós nos encaixarmos nas regras que foram estabelecidas por Deus através da sua palavra. Olha, Jesus vai levantar vocês. Ele vai usar muito vocês. Vocês serão grandes pregadores, expositores, ministros. Mas nunca devemos esquecer o princípio que o Senhor nos ensinou. Paulo um dia disse assim para Timóteo: permanece naquilo que aprendestes e de que foste ensinado. Segunda regra que nós devemos aprender é que as Escrituras se explicam pelas Escrituras. A Bíblia se explica com a Bíblia. Eu não preciso de histórias para explicar a Bíblia. A Bíblia se explica. Tá certo, irmãos? A segunda regra que nós devemos entender ou aprender é que a palavra de Deus explica a palavra de Deus. Tá bom? Primeira regra: a Bíblia se interpreta de 3 formas. Quais são elas? Literal, figurada e simbólica. Isso é bom. Eu gosto de classe assim, sabe? Glória a Deus, é bom, né? Segunda regra: a Escritura se explica pela Escritura. Tá bom? Vamos pular, irmãos. Eu tenho 2 matérias para falar para vocês. O meu tempo é curto. Eu vou falar para os irmãos. Eu tenho que procurar uma borracharia que quando eu vim ontem para vir para cá, o carro deu um buraco, a roda entortou e vazou o ar e quase eu perco o pneu. Eu vou ter que endireitar isso, porque senão se eu retornar sem socorro no carro, pode furar o pneu e vai ser um transtorno terrível. Deus me guarde. Terceira regra de interpretação: 2.5, está escrito aí, regras de interpretação. Achou aí? Se não achou, me ouça. Achou aí? A nossa está 1.4. Regra de interpretação. Veja se vocês me acompanham. É preciso, o quanto seja possível, tomar as palavras em seu sentido usual e comum. É assim que está aí? Isso. Muito bem, vamos lá. Nós devemos saber qual o propósito do texto. Qual o propósito do texto? O que foi escrito? Essa é a terceira regra, regra de interpretação. Nós devemos saber o propósito para que foi escrito. Um exemplo lá, está lá embaixo, Gênesis no capítulo 6, versículo de número 12. Porque toda a carne havia corrompido o seu caminho sobre a terra. Então veja só, 2 frases aqui que nós vamos falar para os irmãos. A primeira frase é carne. Porque toda carne havia se corrompido, ou havia corrompido o seu caminho sobre a terra. 2 frases aqui, carne e caminho. O texto não está falando literalmente. O que é que Deus estava falando aqui? Deus estava falando de um povo que se corrompeu, de um povo, de pessoas. Quando a Bíblia fala de carne, ela está se referindo a pessoas. Quando fala de caminho, está falando de costumes. Então isso aqui é muito importante nós sabermos e aprendermos. Eu estou pegando um texto bem
simples dos irmãos entenderem. Mas tem texto na Bíblia que é bastante difícil de interpretar. E aí eu vou precisar de quê, pastor? De uma enciclopédia, de um livro, entendeu? Para te ajudar. Um dicionário. Uma coisa que eu vou falar para vocês aqui, ó. Todo pregador, ele deve investir no seu ministério. De que forma? Também comprando exemplares, livros, enciclopédias, dicionários. Então não tenho pena de dar não, R$200, R$300. Ah, pastor, esse livro é muito caro. Irmão, você compra um livro de R$200 e você lê. Claro que o livro baseado na Bíblia, um livro extraído da Bíblia, mensagens da Bíblia que você encontra ali. E você lê aquele livro ali, aquele livro abre a tua mente, te faz entender muita coisa que às vezes você não compreende. Como eu estou dizendo, um livro baseado na Bíblia, extraído da Bíblia. São estudiosos que dedicam o seu tempo para justamente trabalhar confeccionando exemplares para a ajuda dos seus leitores. E aquele que lê, ele é edificado, e através daquela leitura ele passa a edificar outras vidas. Então nunca tenha pena, vou usar essa frase aqui, para investir na tua vida, tá bom? Nunca tenha pena. Para se fazer uma faculdade, se investe, não investe? Pois é. E essa faculdade que nós estamos fazendo é para o reino. Dinheiro nenhum paga uma alma que você ganha através da pregação do Evangelho. Não invista, viu? Porque tem retorno. Qual é o retorno, pastor? O galardão que iremos receber do Senhor Jesus. Então nós devemos entender o propósito do texto. Para que se for escrito o texto, Deus estava se referindo aqui a pessoas e a costumes. Os costumes que eles deixaram. É isso que Deus estava falando aqui, ó. Vocês deixaram os costumes que eu vos ensinei e se corromperam servindo outros deuses. É isso que Deus está falando aqui na sua palavra. Existe contido aqui nessa apostila aí um pregador que foi pregar. Quando ele foi pregar, ele ia pregar sobre juízes, né? Aí ele pegou o texto de Mateus capítulo 7. Não julgueis para que não sejais julgados. Você já imaginou isso? É um pouco difícil, né? Mas para você ver que quando não se estuda, quando não se dedica, quando não se busca a informação, ele vai falar muito bobagem, né? Você já participou de um culto assim que o pregador começa a falar da Torre de Babel e acaba lá para a cidade de Gadara? Vou contar aqui um segredo para vocês aqui. Não é para rir de mim, não. Já estão rindo, ninguém sabe o que é. Da primeira vez que eu preguei, eu tinha 3 meses de crente. Eu preguei, irmão, eu preguei. Eu observava que as pessoas me olhavam assim, mas de forma diferente. Tipo assim, tentando entender o que eu estava falando, mas ninguém entendia. E eu preguei. Quando eu acabei, o povo já estava mais para ir embora do que para ficar no culto. E eu fiquei decepcionado. Eu saí daquela sala ali derrotado. Daquela igreja, derrotado. Fui embora dizendo, não, Jesus não me chamou para ser pregador, não. Acho que Jesus me chamou para ser cantor. Aí ensaiei os hinos do Zé de Paula. Para mim eu estava cantando muito bem. Aí a irmã da igreja veio e disse assim mesmo, irmão Edson, irmão Edson, a sua voz é até boa, mas o senhor não pega não a melodia não, o senhor fica muito longe do playback. Falei, Jesus não me chamou para cantar. Mas na verdade são experiências que nós vamos vivendo. No início é assim, né? No início é assim. A maior certeza que Deus te vocacionou para pregar, para louvar, é quando você faz pela primeira vez e todo mundo te reprova. É a maior certeza. Por quê? Porque nós devemos tomar essa crítica construtiva.
Não, então eu vou me dedicar, eu fiz feio. Eu vou estudar, eu estudei, eu vou orar, eu não orei. Aí você vai tomar aquilo ali e construir na tua vida. Você vai olhar para aquilo ali como que você foi quem falhou de forma que você não fez como deveria fazer. E aí há um empenho e uma dedicação. Mas hoje eu já preguei no Brasil, fora do Brasil, porque Jesus é assim. Entendeu, irmão? Se eu tivesse desistido, a obra de Deus, daquilo que o Senhor confiou na minha vida, não teria sido feita. Talvez não estaria vivo. Por quê? Porque a Bíblia diz que a árvore que não dá fruto é cortada e lançada no fogo. Então a maior certeza que Deus te chamou para louvar é quando alguém disser que tu não tem voz para louvar. A maior certeza que Deus chamou para pregar é quando o homem te reprovar. Por quê? Porque nós não precisamos da aprovação humana, mas da de Deus. Depois disso a minha esposa teve um sonho, disse assim: Edson, eu te vi pregando, mas era muita gente, uma multidão muito grande, e eu te via pregando. Eu falei: Jesus me chamou para pregar mesmo. Boa tarde. Então, irmãos, são essas coisas que nós devemos tomar para a nossa vida e aprender para que a gente possa fazer a obra de Deus da melhor forma possível. Tá bom, irmãos? Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Vou dar-lhe mais um salto aqui com os irmãos. Veja aí, no meu está ponto 2 do tópico 5, 2.5. Aqui no meu é página 9. Não chegou aí, não? Já falar aí para vocês. Calma aí. Não estressa não. É necessário consultar as passagens